Olá pessoal, novamente aqui, professor Odmar Manuel, para tirar uma dúvida que também é recorrente nos nossos trabalhos de auditoria que realizamos nos condomínios e nos nossos cursos de síndico profissional. Os alunos também nos perguntam: qual é o período que deve abranger a prestação de contas? De janeiro a dezembro ou no período em que ocorrer ali a assembleia de condomínio no meio do ano, ou seja, dos últimos 12 meses. Então, observamos que diferente de uma contabilidade empresarial, onde o ano fecha normalmente com o ano civil, o ano contábil fecha com o ano civil, no condomínio isso não ocorre. Por quê? Muitas das eleições de síndico ocorrem ali em fevereiro, março, abril e assim por diante. Então, qual é o período correto da prestação de contas do síndico? Para responder essa pergunta, vamos primeiro consultar o que diz ali o Código Civil. Então, no artigo 1350, o Código Civil, ele traz uma obrigatoriedade do síndico na prestação de contas que deve ser feita na Assembleia Geral Ordinária uma vez por ano. Ele não traz ali especificamente qual é o período, mas que deve ser feita uma vez por ano na Assembleia. Considerando que uma gestão ela tem o tempo de 12 meses, o correto seria, quando ocorrer a Assembleia, fazer a prestação de contas dos últimos 12 meses. Assim, uma gestão que iniciaria em março teria a sua prestação de contas no mês de março do ano seguinte. Mas na prática isso não ocorre de forma recorrente. Por quê? Porque para fazer uma prestação de contas dos últimos 12 meses de forma tão ajustada, deverá então ter toda uma estrutura contábil onde, ao encerrar a gestão, já tenha ali todos os dados prontos, fornecidos pela contabilidade, pela administradora. Mas, infelizmente, existe essa limitação das contabilidades e também das administradoras que não conseguem montar ali uma prestação de contas de forma tão rápida. Então, o que ocorre, o que a gente tem acompanhado nos condomínios, é que quando uma gestão termina ali em fevereiro ou em março, a contabilidade ela prepara para a Assembleia Geral uma prestação de contas que compreende de janeiro a dezembro. E aí ela prepara essa prestação de contas, ficando ali pendente, muitas vezes, 2 ou 3 meses da prestação de contas do síndico que está ali sendo submetido à aprovação das contas na Assembleia. Vocês entenderam então essa dinâmica? Então, o correto seria fazer a prestação de contas dos últimos 12 meses. Assim, uma gestão que vence em março, onde tem a sua eleição de março para síndico e uma nova gestão, deveria ali ter uma prestação de contas dos últimos 12 meses, retroagindo os meses de março até o mês de março do ano, no caso, o mês de abril do ano anterior. Mas na prática, isso não ocorre devido às limitações das contabilidades e administradores de condomínio, que não têm o tempo hábil para preparar todo o relatório, todas as pastas de prestação de contas. Então, muitas dessas empresas optam em realizar uma prestação de contas que inicia em janeiro, indo até dezembro, ficando pendente ali sempre 2 ou 3 meses da gestão. Esse modelo de prestação de contas, que não é concomitante com a gestão, ele pode trazer alguns problemas, porque uma prestação de contas de janeiro a dezembro sempre vai ficar pendente em alguns meses, e esses meses tem que ser avaliado na próxima Assembleia, onde deve incluir esse período. Assim, se o síndico ele cometeu alguma irregularidade, por exemplo, no mês de janeiro e de fevereiro, né, é possível que ele tenha as suas contas ali aprovadas. Por quê? Porque o período das irregularidades não foram consideradas na prestação de contas.
porque a prestação de contas foi apenas considerado o período de janeiro a dezembro do ano anterior. Entenderam também essa dinâmica? Então é importante ficar atento, porque existe ali, às vezes, algumas situações onde pode um síndico ter as suas contas aprovadas por não observar esse período onde não foi abrangido ali a prestação de contas, e muitas vezes os conselheiros também ficaram desatentos, e aí o síndico às vezes cometeu alguma irregularidade ou até mesmo fraude. E no seu condomínio, como é feita a prestação de conta? De janeiro a dezembro ou nos últimos 12 meses? É importante também observar o que regulamenta a sua convenção. O que está na sua convenção? Que muitas vezes ela é omitida pela administradora. Haja vista que no mercado, como as administradoras atendem, as contabilidades atendem vários condomínios, ela não consegue preparar uma prestação de contas na assembleia que abranja os últimos 12 meses anteriores. E aí ela faz então essa prestação de contas apenas de janeiro a dezembro, ficando sempre pendente 2 ou 3 meses de prestação de contas da atual gestão que está sendo avaliada, correndo o risco de, nesse período de 2 ou 3 meses pendente, o síndico ter praticado alguma irregularidade ou até mesmo fraude e ter a sua conta ali aprovada porque não foi avaliado esse período. Há também um outro fator que ocorre normalmente no final do ano, onde os conselheiros que têm essa responsabilidade de fiscalizar, de observar, de acompanhar as contas do síndico, muitas vezes os conselheiros também baixam a guarda no final do ano, porque estão envolvidos ali com as festividades ou com as situações ali nas suas empresas, dando margem ali para o síndico, de repente, praticar alguma irregularidade e passar despercebido, haja vista que as avaliações do conselho dos balancetes de dezembro normalmente não são levados com profundidade, não são analisados com profundidade. Pelo menos é isso que a gente tem, então, detectado dentro dos nossos trabalhos de auditoria, onde as fraudes mais comuns acontecem em dezembro, porque o olhar dos condôminos e o olhar dos conselheiros estão ali para a festividade do final do ano e para as atividades de final de ano suas particulares, e ficam então desatentos à questão da gestão do condomínio e a pasta de prestação de contas. Então é importante saber que existe essas duas medidas, essas duas métricas, onde no condomínio algumas prestações de contas se dão no período dos últimos 12 meses e outras prestações de contas se dão apenas no período de janeiro a dezembro. Quando se dá a prestação de conta no período de janeiro a dezembro, ela nunca é uma prestação completa do período do síndico atual, porque de janeiro a dezembro sempre vai compreender duas gestões, 2 ou 3 meses da gestão anterior e então 10 ou até mesmo 9 meses da gestão atual que está sendo avaliada. Então sempre vai existir uma pendência de avaliação, de aprovação de conta para a assembleia do ano seguinte. E aí pode ocorrer problemas, como nós já relatamos, onde o síndico pode praticar alguma irregularidade, fraudes ou cometer alguns equívocos e erros nesse período de janeiro, fevereiro e março, onde não compreendeu a avaliação ali das suas contas, e ele ter as suas contas aprovadas por não ter sendo avaliado esse período. Mas isso de fato não representa ali um problema. Por quê? Porque no próximo ano a Assembleia novamente vai se debruçar sobre as contas do condomínio e poderá ali reprovar as contas desse período que não foi analisado na gestão anterior, na Assembleia anterior. Entenderam então, pessoal, essa dinâmica do período de aprovação das contas? Se restou ainda alguma dúvida, você pode aproveitar aqui a área dos comentários
para tirar essa e outras dúvidas sobre finanças condominiais, auditoria, vida no dia a dia do condomínio. Então estamos ali abertos a responder aos seus questionamentos. E não esqueça, deixa o seu like, assim nos ajudando a fortalecer o nosso canal, e também faça a sua inscrição para receber novos vídeos com essa temática condominial. Um abraço do professor Odimar Manuel e até o próximo vídeo.